E aí, tudo certo? Olha, você já pegou uma Bíblia na mão e pensou, nossa, por onde eu começo? Se a resposta for sim, fica tranquilo, você não está sozinho nessa. A ideia aqui é justamente descomplicar esse livrão e te dar um mapa, um guia bem simples para você conseguir se achar nela. Então, vamos direto ao ponto. A primeira coisa que você precisa sacar é que a Bíblia não é um livro só. Na verdade, é uma coleção de 66, isso mesmo, 66 livros diferentes. Com um volume desses, faz todo sentido a gente ficar meio perdido, sem saber nem para que lado ir, né? E a coisa fica ainda mais interessante. Pensa comigo, esses 66 livros foram escritos por mais ou menos 40 pessoas diferentes. E a gente está falando de todo tipo de gente, de reis a pescadores, sabe? E tudo isso ao longo de um período de, pasme, 1.600 anos. Já parou para pensar na quantidade de culturas, de momentos históricos e de realidades diferentes que estão ali dentro, juntas num lugar só? É muita coisa. Aí que está a grande questão, né? Como é que a gente pega essa coleção de textos tão gigantesca, tão diferente, escrita ao longo de 1.600 anos, e consegue enxergar nela uma coisa só, uma história coerente? Parece impossível, eu sei, mas olha, existe sim uma chave, um jeito de fazer essa biblioteca toda fazer sentido. E é exatamente esse o nosso roteiro aqui. A gente vai fazer o seguinte: primeiro pensar na Bíblia como essa biblioteca. Depois, a gente vai decifrar a mensagem principal, o coração dela. Em seguida, vamos entender a estrutura, como as coisas estão organizadas. Aí a gente descobre o porquê dela existir e, no final, a gente junta tudo e vê a grande história que ela conta. Fechado? Então, bora lá. Beleza, primeira parte então, vamos entender essa ideia de ter uma biblioteca inteira nas mãos. O que isso quer dizer na prática? Olha que interessante. A palavra Bíblia vem lá do grego biblos, que quer dizer livro. Só que o termo original, Bíblia, na verdade, era o plural, ou seja, significava os livros. Então pensa só, toda vez que você pega uma Bíblia, você não está segurando um livro, mas uma biblioteca inteira. Muda tudo, né? Certo, mas se a Bíblia é uma biblioteca, qual é o tema que amarra tudo isso? O que conecta todos esses livros, todas essas prateleiras? Será que existe um fio da meada que liga esses 66 livros? A resposta é sim. E para a gente entender isso, eu vou usar uma metáfora bem simples, a do corpo humano. E você vai ver que a chave para isso tá, acredite se quiser, numa única passagem lá no livro de Atos. Nesse trecho, o apóstolo Paulo basicamente resume toda a mensagem dele em 3 pontos. Primeiro, o reino de Deus. Segundo, a pessoa de Jesus. E terceiro, tudo que a lei e os profetas já diziam. Agora vamos pensar nesses 3 pontos como se fossem as partes de um corpo. O primeiro ponto, o reino de Deus, a gente pode pensar como se fosse a pele. É a pele que cobre o corpo todo, que dá unidade, que mantém tudo junto, certo? É o grande tema que envolve tudo na Bíblia. A história da criação é sobre o reino. As leis de Moisés são as leis do reino. Tudo, do Antigo ao Novo Testamento, está dentro dessa ideia. Ok, se o reino de Deus é a pele, Jesus é o coração. Ele é o centro de tudo, o rei desse reino. É ele que bombeia a vida para cada página da Bíblia. Se você tirar Jesus da história, as escrituras perdem a pulsação, perdem o sentido. A história inteira, desde o primeiro livro até o último, aponta para ele. E para fechar a nossa metáfora, o que sustenta esse corpo? O esqueleto, claro. E na Bíblia, o esqueleto são a lei e os profetas. Essa é só uma maneira de falar de todo o Antigo Testamento. É ele que dá a estrutura, a forma, o alicerce para toda a história que vem depois. É o que dá sustentação para a gente entender quem Deus é e o que ele está fazendo. Legal. Agora que a gente já tem essa imagem do corpo da Bíblia na cabeça, vamos dar um zoom no esqueleto. Ou seja, como é que esses 66 livros estão organizados na prática? É aqui que a gente pega o mapa da nossa biblioteca para não se perder. A divisão mais básica e mais importante de todas é a que você provavelmente já conhece. Antigo e Novo Testamento. E aqui tem um detalhe importante. A palavra testamento quer dizer aliança ou pacto. Então, o Antigo Testamento conta a história da primeira aliança de Deus com o povo de Israel. Ele prepara o terreno. Já o Novo Testamento mostra como essa aliança se cumpriu em Jesus e o que aconteceu depois. Basicamente, um é a promessa e o outro é o cumprimento da promessa. E aqui vem uma dica de ouro que talvez seja mais importante para não se perder.
Os livros, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, não estão em ordem cronológica, não mesmo. Eles estão agrupados por tipo, por gênero literário. Por exemplo, no Antigo Testamento você tem a seção da lei, depois os livros de história, os de poesia e os profetas. No Novo é a mesma coisa. Primeiro os evangelhos, depois um livro de história, que é Atos, aí vem as cartas e, por fim, o Apocalipse. Sacar essa organização já muda o jogo na hora de ler. Beleza, a gente já viu que a Bíblia é uma biblioteca, já entendeu a mensagem central dela e como ela está organizada. Mas talvez a pergunta que fica no fundo é: por quê? Para que escrever tudo isso? Qual é o propósito final desse livro? E a resposta para isso é fundamental. O objetivo da Bíblia não é só te dar um monte de informação, fatos históricos ou uma lista de regras. O propósito real é muito mais pessoal e profundo. É para transformar a gente. É um livro escrito para nos mudar por dentro, para moldar o nosso caráter. Tem uma passagem, lá em 2 Timóteo, que mata a charada. Ela diz que toda a escritura serve para ensinar, para repreender, para corrigir e para educar na justiça. E para que tudo isso? Para que a gente esteja preparado para fazer o bem. Ou seja, no fim das contas, a Bíblia é um livro feito para ser colocado em prática, para ser vivido, e não só para ficar na estante. Então, bora juntar todas as peças desse quebra-cabeça agora. A gente viu que é uma biblioteca, que tem uma mensagem central e que o objetivo é transformar. Mas como é que tudo isso vira uma coisa só? Uma única e grande história. Se você der um passo para trás e olhar os grandes momentos, vai ver que existe um enredo muito claro. A história começa lá com a criação do mundo e a queda do ser humano. Depois vem a promessa feita a Abraão de que a solução viria através da família dele. Aí a gente vê a libertação do povo do Egito, o reino de Davi, e tudo isso vai construindo a expectativa até a chegada de Jesus. E não para por aí. A história continua com o nascimento da igreja e termina com a promessa de que Cristo vai voltar para dar um desfecho a tudo. Então, o grande resumo da ópera é este. A Bíblia não é só uma coleção de histórias soltas, de conto de fada ou de mitos sem conexão. Pelo contrário, ela é uma única história, gigantesca, épica e totalmente unificada. É uma narrativa que tem começo, meio e fim, com um conflito claro, um protagonista central e um plano de resgate que vai se desenrolando do primeiro ao último livro. E para a gente fechar, eu queria deixar uma provocação para você pensar. E se, no fundo, a Bíblia não for um livro de regras para a gente obedecer, mas sim um convite? Um convite para você entrar e participar dessa grande história de redenção que Deus está contando desde o início do mundo. Um convite para você encontrar o seu papel nessa história. Eu espero de verdade que esse nosso papo aqui te dê um bom ponto de partida para essa jornada.